Bom, aqui nós temos todas as partes do nosso cropped, né? Costa, aí temos aqui a parte da frente, a parte do peitinho e as alças. Colocando assim fica mais fácil para a gente entender como será feito. Então, vamos iniciar costurando essa parte do peitinho, que tem o pique para cima. Aí a gente vai colocar na posição correta, né? E vamos unir com a outra parte menor, que também tem um piquezinho, indicando que é para cima. É bom, quando for cortar, deixar o piquezinho para poder guiar a gente melhor, né? Então, a gente vai unir essas parte 4 vezes, que a gente vai ter a parte da frente e a parte do forro. Como vocês podem ver aqui, olha, fica uma parte maior e uma parte menor. Com 1 centímetro de costura, a gente fez os 2 lados, agora falta fazer mais 2 lados. Então, antes de fazer, eu já vou colocar aqui a parte de cima do peitinho, que também tem um pique indicando que é para cima, né? Quanto mais pique tiver, melhor pra gente encaixar as partes sem confusão. Aqui a gente vai também dar uma costura de 1 centímetro e vai unir essa parte 2 vezes da frente mais 2 vezes das costas. Vamos ter no total 4 partes iguais a essa, então será feita da mesma forma. Conseguem ver aqui como que fica a parte da frente? Vai ficar 3 recortes. Vamos fazer isso mais 3 vezes. Agora, a próxima etapa é a gente fechar a alça, porque a gente precisa dela pronta para poder colocar antes de fechar, né? A parte da frente. Vamos dar uma costurinha em cima, aqui na parte menor, tá vendo? De 1 centímetro também. E depois a gente vai costurar essa lateral comprida, né? Dobramos esse 1 centímetro para algum lado, ou para cima ou para baixo, não faz diferença. Aí a gente vai bater um pé de máquina na tira até o final. Lembrando que esse modelo é de amarrar, né? Pelo menos o que eu fiz é de amarrar, mas pode ser feito qualquer alça, inteira, alça de elástico. Vai a escolha da cliente ou da pessoa que vai costurar mesmo. Agora, a gente vai virar essa tira, no caso, vamos ter que virar as 4 tiras, fazer o mesmo processo nas 4 tiras. A gente vai virar e vai pespontar um lado, que é o lado da costura. Nesse caso aqui, é indicado porque esse tecido é um crepe. E o crepe, ele é armado, e mesmo que a gente passe,
no ferro, ele não vai ficar certinho. Se for um viscolinho, uma viscose, aí não precisa, porque no ferro ela ajusta, né? Ela ajeita e tá tudo certo. Aqui, porém, eu optei por dar esse pesponto para segurar, para não ficar torcendo a alça na hora que a pessoa for amarrar, né? E ficar um acabamento bem legal. E eu só pespontei a parte da costura, tipo um rebatido na costura, né? Eu não pespontei a alça inteira. Bom, aí, ficando pronta a tira, a gente vai fazer isso 4 vezes, como eu já falei, né? É assim mesmo que vai ficar, tá vendo? Prontinha, nossas 4 tiras. Agora a gente vai pregar pelo menos na parte da frente, aqui em cima, pra gente poder estar fechando logo o peitinho do nosso cropped. Eu já fiz, né, as 4 partes, não gravei, mas para adiantar o vídeo já estão prontas. Aí agora a gente vai pegar, vai escolher um lado e vai pregar no meio, onde já tem a marcação, como eu falei, do pique, pra gente não se confundir e ficar mais fácil de estar costurando. Aqui, olha, é só colocar a tira no lugar, né? No caso, a gente vai colocar as 2 tiras da frente e a tira das costas pode ser colocada depois, né? Porque é separado. Mas dependendo de como for a alcinha que você ou a cliente escolher, aí já tem que pregar logo as 4 partes, né? Mas aqui a gente pode trabalhar com a frente e depois as costas. Agora a gente vai pegar e vai forrar o peitinho, né? Já com a alça no lugar, a gente vai também fazer uma costura de 1 centímetro. Claro que essa costura vai depender de qual a margem de costura que a pessoa cortou e deixou. Tem gente que coloca 1,5, tem gente que coloca somente 0,5 centímetro. No meu caso, eu coloquei 1 centímetro em toda a peça. Então, eu vou trabalhar com esse 1 centímetro em toda a minha peça. A gente vai fazer essa costura aqui e depois a gente vai fazer um pesponto, tanto nessa parte de cima, que tá a alça, quanto na parte que envolve o peitinho embaixo, para poder ficar mais firme. Se fosse uma viscose, como eu falei da outra vez, ou um outro tecido que quando passa a gente já deixa, já fica certinho, não tem necessidade de colocar esse pesponto. Mas como é um crepe, igual eu falei da alça, fica muito armado. Então é bom fazer esse pesponto para poder ficar no lugar certinho, né? Então aqui a gente vai pespontar a primeira parte, que é aqui da alça. Depois a gente vem e faz o pesponto na parte do peitinho embaixo. Aqui a gente já adiantou, aqui está prontinho um lado, né, do nosso peitinho. E agora a gente vai fazer o mesmo processo do outro lado. Já adiantando aqui, eu vou estar pregando ele na parte do meio, né, para fazer o complemento aqui do nosso cropped de parte frente. Vamos dar uma costurinha aqui para poder segurar só. Aqui pode ser um pé de máquina, só para a gente poder estar segurando, porque é forrado. Então, a segunda costura, quando a gente for pregar o forro, aí sim vai ser com 1 centímetro. Aqui a gente dá só uma costurinha na beirada para poder segurar e também ver se vai encaixar certinho, né? Agora é a etapa que a gente vai finalizando já. Então, ó, aí ficou assim. A gente vai, ó, tá vendo? Deu certinho, não tivemos nenhum problema.
Então, vamos fazer a parte das costas agora, para adiantar o nosso lado, né? Depois, no final, eu vou mostrar como que ficou, porque o processo é o mesmo. A diferença é que tem que ser feito 2 vezes e depois mais 2 vezes no forno. Aqui a gente vai fazer uma bainha de 1 centímetro também, porque a gente vai estar passando um elástico aqui dentro dessa canaleta, né? Tem pessoas que preferem passar na overlock, mas como eu já tô na reta, então para não precisar de ir lá e vem cá, e é uma peça toda embutida, então eu vou estar fazendo aqui mesmo a bainha, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. É como se fosse uma canaleta e vou passar depois o elástico por dentro. Bom, agora a gente vai trocar, estando pronta, né? A gente vai trocar e vai passar o Lastec, que é aquela tirinha de elástico, né? Que a gente faz o detalhe das peças que tá usando muito ultimamente. Então, a gente vai fazer várias carreirinhas de Lastec até chegar no final. Eu costumo fazer com 1,5 centímetro, dependendo do modelo. Aqui eu fiz 1,5 centímetro de distância, uma carreirinha da outra. Aí ficou assim. Agora a gente vai para a etapa final, que é unir todas as partes, né? Aqui eu já fiz, né? Já embuti a parte das costas. E agora eu vou embutir a lateral, que é para ficar igual esse outro lado aqui, ó. Vamos ver. Ficou assim depois de pronto, né? A gente adiantou bastante o processo. E agora a gente vai embutir, dando a costurinha para fechar a lateral. A parte mais chatinha, no caso, é esse embutido. Fora isso, é uma peça tranquila de fazer. Acabando aqui de fechar a lateral, nosso cropped está pronto. O processo da alça eu preguei depois de pronto, né? Que é só colocar a alcinha normal, porque é uma alça solta. Então, é só costurar ela da melhor forma que a pessoa achar por dentro. Depois de pronto, é só vir atrás, marcar o meio e pregar a alça numa posição que fique legal para amarrar.